Curso preparatório Sigma Pi, aula de língua portuguesa. Aqui é o professor Ivan e agora terminaremos aí a correção das questões sobre colocação pronominal. Matéria que é considerada difícil aí, né? Mas que não cai aí com muita frequência em questões de concurso, principalmente em bancas militares. Mesmo assim, selecionamos 27 questões. Vamos lá então dar continuidade. Questão 21, Aeronáutica 2011. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa em que as expressões destacadas estão corretamente substituídas pelos pronomes pessoais oblíquos átonos, observando assim a correta colocação pronominal. Então, eu preciso de duas coisas na questão. Na verdade, eu preciso de três coisas, né? Preciso saber a regência, preciso substituir o termo sublinhado pelo pronome oblíquo átono correto. Para isso, eu tenho que ter a noção de regência. E depois, eu tenho que analisar a colocação do pronome para ver se está correta, né? Então, vamos lá, vamos começar. Contaria aos pais toda a verdade. Vamos fazer por eliminação aí. Contaria aos pais toda a verdade. Aos pais é um elemento preposicionado, é um objeto indireto. Então, eu vou substituir pelo pronome oblíquo átono lhes. Então, é contaria-lhes toda a verdade. Agora, eu vou analisar a colocação do pronome. Futuro do pretérito, tá? O pronome, ele fica obrigatoriamente ali no meio do verbo. Então, eu vou ali na letra R, vou abrir o verbo e vou colocar o pronome oblíquo ali no meio. Contar-lhes-ia toda a verdade. Então, futuro do presente e futuro do pretérito ocorre a mesóclise, né? O pronome só sai ali do meio do verbo se houver ali alguma palavra atrativa, né, que puxe o pronome para junto de si, ocasionando ali a próclise. Não é o caso. Então, a frase fica assim: contar-lhes-ia toda a verdade. Com tal informação, eu posso cortar aqui a letra A, né, e posso cortar também a letra D. Estou agora entre as letras B e C. Vamos continuar a análise. Contar-lhes-ia toda a verdade se eles tivessem disposição para ouvir a filha mais velha. Agora eu tenho que substituir o termo a filha mais velha. É um objeto direto, não tem preposição, então, por estar no feminino singular, eu vou ter que substituir pelo pronome oblíquo a. Tá? Contar-lhes-ia toda a verdade se eles tivessem disposição para ouvi-la. Ligando o pronome oblíquo átono a ao verbo ouvir, eu corto a letra R e ligo com o auxílio do hífen e a letra L para ouvi-la. Então, já posso cortar aqui também a letra B, porque, olha, não é ouvir-lhe, é para ouvir-la. Substituindo objetos diretos, eu uso os pronomes o, a, os, as. O feminino, desculpem-me, o masculino singular, a feminino singular, as feminino plural, os masculino plural. Então, né, eu já eliminei a letra A, já eliminei a letra B e já eliminei a letra D. A opção correta é, portanto, a letra C. A frase fica, então, contar-lhes-ia toda a verdade se eles tivessem disposição para ouvi-la. E lhes diria que nunca o traíra e que havia lhe dedicado os melhores anos de sua vida. Então, né, analisando aí a frase C, eu uso lhes
quando eu substituir objeto indireto, lhe ou lhes. Eu uso o, a, os, as, quando substituir objetos diretos, tá bom? Então, fiquem atentos ao fato. Vamos ver aqui. Quanto à colocação pronominal, sempre há um motivo para o pronome estar situado ali antes, após ou até mesmo no meio do verbo. Aqui está no meio do verbo, né, em mesóclise, pelo tempo verbal, futuro do pretérito. Aqui está após o verbo em ênclise, por não haver obrigatoriedade, né, de deslocamento do pronome, porque antes não existe nenhuma palavra atrativa. Lhes está antes do verbo pelo fato da conjunção e exercer atração sobre o pronome e deixar o pronome aqui ao lado dela aqui da conjunção e, tá bom? O mesmo ocorre com o pronome o. Ele sai daqui depois do verbo e desloca-se para antes do verbo pela atração do advérbio nunca. Ele é uma palavra também que exerce atração sobre os pronomes oblíquos átonos. E aqui na locução verbal havia dedicado, ou o pronome oblíquo átono, ele entra após o verbo auxiliar, ou ele entra antes do verbo auxiliar, nunca após o verbo principal. Então, a opção a se marcar na número 21 será letra C. Número 22. Observe, vamos lá. Farei uma proposta a você. Natália beijou seu amigo à despedida e Joaquim tinha indicado o livro às irmãs. Substituindo os termos destacados pelos pronomes oblíquos átonos, vamos assinalar a alternativa correta quanto à colocação pronominal. Farei uma proposta a você, tá? Farei é futuro do presente. E aí o verbo ele tem que estar em mesóclise. Então eu já corto aqui a letra A e já corto a letra C, porque eu não começo frases com pronomes oblíquos átonos, tá? Então, lhe farei está errado. A forma correta será far-lhe-ei uma proposta. Frase 2. Natália beijou seu amigo à despedida. Vamos lá. Eu uso o pronome o, né? Então, Natália o beijou à despedida, ou então, Natália beijou-o à despedida. Fica opcional, tá? Então, ainda não posso decidir se eu vou de letra B ou de letra D. Então, é a terceira opção que vai decidir. Joaquim tinha indicado o livro às irmãs. Vamos ver aqui. Eu tenho a locução verbal tinha indicado, cujo verbo principal está aqui no particípio. Locuções verbais que apresentam o verbo principal no particípio, ou, né, o pronome fica após o verbo auxiliar, no meio da locução, ou ele fica antes, tá, da locução. Principalmente se houver uma palavra atrativa, que o puxe para antes da locução. Tá? Mas nunca fica depois, tá bom? Então, eu já posso cortar aqui, ó, a letra D. Então, a opção a se marcar na número 22 será letra B. Vou dizer que as questões de colocação pronominal, elas, né, são um pouquinho complicadas, né? Não chegam a ser difíceis, mas exigem aí um pouquinho mais de atenção. Vamos agora a número 23. Faça a correspondência adequada entre a colocação pronominal e a regra que a justifica. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Então, vamos lá. Então, vamos às frases, né? Dar-lhe-ei o prêmio. Eu tenho aí a mesóclise.
pelo tempo verbal estar no futuro do presente. Vamos ver aqui, ó. Mesóclise, futuro do presente. Então, né, nós teremos aí número 4. Vamos então. Não lhe disse a verdade. Vamos ver aqui, ó. Não lhe disse a verdade. Ocorre aí a próclise, né? Devido à palavra, o advérbio de negação não, devido à palavra negativa. Vamos ver aqui. Próclise, palavra negativa. Então dá 1. Próxima frase. Tudo me lembra você. Ocorre a próclise aí, o verbo se desloca de após o verbo para antes do verbo, devido à atração exercida pelo pronome indefinido. Então vamos ver ali. Próclise, pronome indefinido. Número 3. Vamos para a última. Encontrou-nos aqui. Bom, começo de frase, eu sempre, né, escolho ali a ênclise, tá? Nunca começo frase com pronome oblíquo átono, tá? Então fica ali, encontrou-nos. Então vamos ver qual é a opção. Ênclise, por estar em início de frase. Número 2, 4, 1, 3, 2. A opção a se marcar, na número 23, é letra D. Número 24. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está de acordo com a norma culta. Olha, logo de cara, né, eu vejo que é a letra A, porque essa expressão em se tratando, em se falando, em se pensando, em expressão que eu começo com a preposição em e termino, tá, com o verbo no gerúndio, o pronome se sempre fica ali no meio dela, tá bom? Nunca depois, em tratando-se de dúvidas está errado. Sempre é em se tratando, em se pensando, em se falando, nunca após, tá? Sempre no meio ali da expressão. Então, a opção a se marcar como correta, né, será a letra A, porque ela está ali estruturada, né, de forma corretinha, tá? Vamos ver aqui na letra B. Os livros que emprestei-lhe, o lhe se desloca aqui da próclise, me desculpem, né? Da ênclise, ele se desloca aqui para a próclise, porque a palavra que tem um poder atrativo, né? O poder de atração, ó. Ela puxa o pronome em ênclise e o coloca em próclise. O mesmo acontece, tá, com o advérbio sempre. Então fica sempre me ocorreu, e o mesmo fica, né, o mesmo acontece com o advérbio de negação, né? Ele também puxa, tá bom? Então, corrigindo, fica assim: os livros que lhe emprestei, sempre me ocorreu a ideia, você não me alertou sobre o caráter de sua amiga. Então, a questão 24 nos dá a seguinte ideia. O ponto de partida é a ênclise, o pronome ali, né, após o verbo ligado pelo hífen. Porém, eu tenho que estar atento a palavras que atraiam o pronome, deslocando, né, de ênclise para próclise, tá bom? E tenho que estar atento que, geralmente, quando eu começar frases, tá, no futuro do presente ou futuro do pretérito, eu terei ali o pronome no meio do verbo, provocando a mesóclise. Então, número 24, letra A. Número 25, em qual das alternativas abaixo deve-se, de acordo com a norma padrão, utilizar a próclise ao substituir-se o complemento verbal destacado
pelo pronome oblíquo correspondente. Então, vamos lá. Em qual opção, né, eu devo ali, tá, utilizar a próclise, tá? Vamos ver aqui, ó. Letra C, tá bom? Letra C. Olha só. Nada foi feito, embora provassem-lhe a total inocência dos envolvidos, né? Olha só. Então, aqui eu vou substituir pelo pronome oblíquo lhe, porque é um elemento preposicionado. Esse lhe não pode ficar após o verbo, tá bom? Ele tem que se deslocar aqui, ó, antes do verbo, porque embora é uma conjunção concessiva, né? É uma conjunção e ela tem o poder atrativo, ela desloca o pronome, tá? Que está após ao verbo para antes do verbo. Ela puxa, né? O pronome a se usar aqui será o lhe, que é um objeto indireto. Então, ele estava na posição natural dele ali, né? Embora provassem-lhe a total inocência dos envolvidos. Só que, embora, vai puxar o pronome para junto de si. E a frase correta, após a substituição, será: nada foi feito, embora lhe provassem a total inocência dos envolvidos. Número 25, letra C. As questões finais parecem que estão um pouquinho mais complicadas, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Número 26. Ao se substituírem os termos em destaque pelos pronomes oblíquos correspondentes, admite-se a ênclise somente ali, vamos ver aqui, ó. Somente ali, pessoal, na letra A, tá? A ênclise ali, ó, somente na letra A. Pouco tempo depois, entendemos a gravidade do problema. Eu vou substituir a gravidade do problema por um pronome oblíquo átono, né? Por ser um objeto direto, quem entende alguma coisa, eu vou substituir pelo pronome oblíquo átono a. Eu vou ligar o pronome oblíquo átono ao verbo, né, da seguinte maneira: terminando com a letra R, S ou Z, eu corto a última letra e boto o hífen e uso a letra L para efetuar a ligação. Então fica assim, ó. Corta a letra S, né? Pouco tempo depois, entendemos-la. A gravidade, né, num contexto de frase ficaria assim: a gravidade do problema aconteceu durante a reunião. Pouco tempo depois, entendemos-la. Tá bom? Então, a opção a se marcar será a letra A. E por que a ênclise só é admitida aí na letra A? Porque o sujeito, né, ele está oculto, ele não está claro ali, né? Então, não há nenhum motivo, não há nenhuma palavra e nenhuma hipótese de opcional, né, que desloque o pronome para antes do verbo, tá? Então, obrigatoriamente, o pronome ficará após ao verbo, tá? Então, letra A. Na letra B, tá? A palavra como, ela provoca a próclise. Como a julgariam? Na letra C, todos os membros da banca entregaram as questões. Por estar claro ali o sujeito, fica opcional. Todos os membros da banca a entregaram, ou então todos os membros da banca entregaram na. Tá legal? E na letra D, quando encontraram os inimigos, o advérbio de tempo puxa o pronome. Quando os encontraram. Então, nas opções B, C e D, né, pode ocorrer também aí a próclise. Somente na letra A é que eu tenho ali obrigatoriedade da ênclise. Questão difícil, hein? 26, letra A.
mas nada que uma boa revisada nas regras de colocação pronominal para clarear um pouco aí as questões, tá? Número 27, vamos lá. 27 e última questão. Quanto à colocação pronominal, a alteração da frase, né, conduzi-lo-ia à terra amada, não vai seguir o padrão culto em qual opção? Então, vamos lá. Então, eu posso alterar, né, a formação da frase, mantendo ali o significado, tá bom? Então, vamos ver, ó. Ao fazer isso, né, eu tenho várias opções. Ó, eu tenho a opção A, tenho a opção B, a opção C que está aqui, né, começando aqui, né? E aí, eu vejo que eu tenho um erro aqui na letra A, tá bom? A terra amada, a música conduzi-lo-ia. Aqui por eu ter aqui, ó, o futuro do pretérito, eu tenho que utilizar a mesóclise. A terra amada, a música conduzi-lo-ia. Eu tenho que abrir o verbo, botar o pronome ali no meio do verbo, tá? E depois continuar. Ó, eu sempre paro na letra R. Eu corto a letra... Quando o pronome for o, a, os, as, eu corto a letra R e ligo com o hífen usando a consoante L. Conduzi-lo, aí eu boto o hífen e continuo o verbo. A terra amada, a música conduzi-lo-ia. Mais uma vez frisando, a mesóclise, ela ocorre com os tempos futuro do presente e futuro do pretérito. A próclise, tá? Ela vai ocorrer, tá bom? Quando, por algum motivo, por alguma palavra com força de atração, tire o pronome ali do meio do verbo e o desloque para antes do verbo, tá? Vamos ver aqui, né? Aqui, ó, percebam que o verbo, os motivos pelos quais, tá, o pronome sai do meio do verbo. O advérbio, tá, somente puxa o pronome para junto de si. O advérbio de tempo, aqui sempre puxa o pronome que está no meio do verbo aqui, ó, para junto de si. E a letra D, o advérbio de lugar puxa o pronome ali no meio, tá, do verbo para junto de si. Então, qual é a moral da história na número 27? Futuro do presente e futuro do pretérito, sempre eu tenho a mesóclise, o pronome ali no meio do verbo, aquela forma verbal inexistente na oralidade, né? Tá bom? Mas ainda existe ali na forma literária, tá legal? E na forma da escrita. Então vamos lá. Futuro do presente ou futuro do pretérito, mesóclise. A mesóclise deixa de acontecer quando, por algum motivo, alguma palavra com poder de atração tire o pronome de dentro do verbo e o desloque para junto de si. Né? É o que acontece aqui, ó. Né? A palavra, o só, o advérbio, tá? Ele vai, tá, tirar o pronome aqui do meio do verbo e vai colocar junto de si. Tá? O mesmo acontece com o advérbio sempre, sempre e onde. Então, os advérbios são palavras de valor atrativo. Tá? Onde quer que esteja o pronome em ênclise ou mesóclise, o advérbio vai puxar o pronome para junto de si, causando ali a próclise. Então, pessoal, foram aí 27 questões sobre colocação pronominal, tá? São questões aí, algumas um pouco difíceis, é também uma matéria que não cai tanto, mas é bom sempre estarmos preparados. Então,
Até a próxima matéria, até o próximo vídeo.